Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. 1 Coríntios 4, versículo 1 diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Paulo, ele usa a figura de um mordomo e também de um ministro para descrever sobre a questão de quem ele era. Na verdade, Paulo, ele fundou a igreja de Corinto. E ao fundar a igreja de Corinto, ele viu na cidade um ponto bastante estratégico, devido a cidade de Corinto ser uma cidade com uma população bastante elevada para a sua época, também uma cidade que tinha um porto bastante estratégico, né? Entre o mar Ageu e o mar Jônico, ou Júnico. Ele se esforça para ali fundar esta igreja. E ele recebe uma palavra de Deus para que ele não desmaiasse, não temesse, porque Deus tinha muitas pessoas naquela cidade. E Paulo se esforçou para poder fazer com que aquela igreja nascesse, florescesse e se tornasse uma igreja madura. Porém, ele, depois de todo o seu esforço por 1 ano e 6 meses, ele, em uma de suas viagens, recebe as informações. Alguns dizem que ele estava em Efésios, outros dizem que ele estava em Filipe, mas ele recebe informações de que aquela igreja está passando por momentos bastante difíceis. Havia pelo menos 4 partidos fragmentados de cristão dentro daquela igreja que defendia os seus posicionamentos. Havia aqueles que eram do partido de Paulo, havia os que eram do partido de Apolo, havia os que eram do partido de Pedro e havia também aqueles que eram do partido de Cristo. Então a igreja ela estava dividida, né? Por exemplo, quem gostava de teologia era do partido de Paulo. Quem gostava de jejum e oração era do partido de Pedro. Quem gostava de pregação era do partido de Apolo. E quem gostava de Cristo era do partido de Jesus Cristo. E assim estava a igreja dividida nesta facção. Nada a ver com a nossa igreja. Nossa igreja é coesa e sem divisão. Estamos melhores do que a igreja de Corinto. Outro sim, quando ele é informado sobre esta situação em Corinto, ele então escreve a sua carta, a sua primeira carta, para corrigir estas facções dentro da igreja. E não somente isto, mas também para dar orientações sobre muitas outras coisas que a igreja tinha como prerrogativa e perguntas. Eles queriam saber se deveriam comer carne sacrificada a ídolo ou não. Eles queriam saber se deveriam casar as filhas ou não. Eles queriam saber como deveria ser a questão sobre a organização do culto, a liturgia do culto, principalmente para os pentecostais que eram faladores de línguas estranhas durante o culto e que não havia uma ordem, né? Não havia uma ordem. E essas perguntas todas ele foi respondendo sobre a questão da ressurreição, sobre a questão do amor. E ele aqui no capítulo 4, ele vai exortar a igreja concernente a esta facção.
E ele apresenta aqui a figura de um mordomo e a figura de um ministro. O mordomo, ele disse que o mordomo tem que ser fiel, que os homens nos considerem primeiro como ministro e depois como mordomos. Ministro, claro que no nosso país, principalmente na nossa cultura brasileira, quando a gente usa a palavra ministro, parece que a palavra reveste de glamour, né? De algo suntuoso, de algo grandioso. E devido ao fato de que, quando se fala de ministro, já se pensa no primeiro escalão, né? O escalão de cima. O presidente designou os seus ministros, né? Designou os seus ministros. Aí então já se eleva a um posicionamento mais alto. E muitas vezes, por falta de conhecer o significado da palavra ministro, a gente pensa que neste ato aqui de Paulo, ele está nos colocando num escalão acima, né? E na verdade, quando você vai para o original, não tem nada a ver com aquilo que está aqui exposto neste versículo, que os homens nos considerem como ministros, como ministro. Então, longe de ser aquela figura de ministros de Estado, ou de primeiro-ministro, ou de ministro do primeiro escalão de um governo, não tem nada a ver de posição proeminente. Outra questão também que a palavra ministro, que muitas vezes Paulo utiliza, principalmente na sua primeira carta aos Coríntios, é sobre o diácono. Então, o ministro, como diácono, é alguém que serve alguém. E o pastor João estava aqui agora há pouco, expondo o diaconato de Eliseu. E Eliseu ministrava a Elias. Em outras palavras, Eliseu deitava águas nas mãos de Elias. Eliseu era o diácono de Elias. Mas na verdade, essa palavra diácono, alguém que está a serviço de outro, não é o que Paulo está usando aqui, na questão de ministro. Não é. E a palavra também, ministro, pode significar uma palavra escravo. Escravo, doulos. E o que era um escravo na palavra doulos? Era alguém que você comprou, que você pagou por ele. Não era nem um escravo nascido em casa, é aquele que foi comprado no mercado de escravo, para ficar a serviço do dono da casa. Naquele tempo era muito comum encontrar esses mercados de escravos, e lá serem ofertados esses escravos, e os compradores de escravos, eles sempre faziam uma pesquisa para saber se o escravo que estava sendo vendido gozava de boa saúde, se tinha a dentição perfeita, se não tinha algum problema ósseo, né, de envergadura ou de quebradura, porque ele precisava de colocar este homem para produzir. E aquele escravo passava a ser então uma mercadoria. Uma mercadoria. Segundo alguns historiadores, que havia pessoas que compravam um escravo, utilizava por um período e depois então vendia por um preço um pouco mais elevado, ou outras vezes faziam um investimento, compravam um escravo inapto para os trabalhos e o adestrava para o trabalho. E ao adestrá-lo para o trabalho, então vendia com interesses maiores, com lucros maiores. Então os homens começaram a comercializar outros homens dessa natureza.
Quando Paulo usa aqui a palavra ministro, ele também não está usando no sentido de escravo, comprado para executar um serviço. E também não está usando a palavra diácono, alguém a serviço de outro. Paulo aqui, quando ele usa a palavra, que os homens nos consideram como ministro, ele usa a palavra rupereta. Rupereta, que significa um remador de galera. E o que era um remador de galera? Um remador de galera era uma pessoa que estava condenada à morte e que descia para o porão dos navios, e ali no porão dos navios, ele tinha que remar aquele navio por toda a sua vida. E muitos daqueles ruperetas, ou aqueles remadores, eles deixavam toda a sua vida ali. Havia muitos deles que morriam remando os navios de cargas, os navios de transportes, e eram jogados no mar, e outros assumiam o seu posicionamento. Você já deve ter visto aí algum filme de algum personagem fazendo esse tipo de serviço. Então, quando Paulo usa aqui ministro, ele está usando a figura de um rupereta, alguém que está condenado à morte e que está trabalhando. Então, se eu vou aqui de maneira sutil entender, a minha posição como ministro é que eu estou já condenado à morte, estou trabalhando e tenho que trabalhar e continuar trabalhando. E o próprio Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, ser ministro não é estar em um status. Pode estar no status, mas no status abaixo e não acima. É como eu disse e contei aos senhores certa ocasião, que um pastor chegou na casa dele cansado, porque acreditem os senhores ou não, pastores cansam, e cansam muito. E ele chegou cansado na casa dele e chamou o seu filhinho: menino, vem cá, tira aqui os meus sapatos. E o menino começou a soltar os cadastros do sapato do pai e perguntou para o pai: pai, o que é um diácono? O pai disse: um diácono é um servo. Aí o menino então perguntou: o que é um presbítero? E aí então o pai disse: é um servo do servo. E um evangelista? É um servo do servo do servo. E um pastor? É servo do servo do servo. Ele disse: pai, muda de profissão. Se a gente pensa que entramos no ministério por um status quo, nós estamos equivocados. Nós somos ruperetas. Fomos chamados para prestar um serviço contínuo. E ai de nós. E disse mais, depois usando a figura do mordomo, ele disse: convém que o mordomo seja achado fiel. O mordomo era aquele que estava cuidando da despensa. Ele tinha a chave da despensa. Primeiro, a despensa não era do mordomo. A despensa tinha dono. E o dono era Deus. É o dono, o patrão da casa. Então o mordomo não é dono da despensa. Ele não pode de maneira alguma dizer: essa despensa é minha. De maneira alguma. O mordomo, ele tem a chave da despensa, mas não é o dono da despensa. Quando fala chave, fala de autoridade. Então significa que ele é o que tem acesso à despensa, mas ele não é o dono.
Então, como mordomos de Deus e fiéis, nós podemos ter a autoridade, que é a chave, mas não somos donos da despensa. A despensa tem dono. Não somos donos da igreja. A igreja já tem dono. O dono da igreja é Jesus. O dono da igreja é aquele que morreu por ela, que derramou o seu sangue, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, que foi até as últimas consequências para poder salvar um povo a quem Ele não se envergonha de chamar Deus deles. Então Deus é o dono, Jesus é o dono. Pedro não é o dono da igreja. Jesus disse: te darei a chave, mas você não será o dono. Te darei uma autoridade, mas você não será o dono. O dono sou eu. Nós vivemos em uma época que alguns pensam que são os donos. Eles acham que são os donos da igreja. E lamentavelmente alguns até estão fazendo da igreja um patrimônio familiar. O pai passa para o filho passa para o outro filho, e assim vão perpetuando. Não tem nenhum problema desde que o filho tenha uma chamada ministerial comprovada, não há nenhum problema. Mas desde o momento que eu esteja fazendo com que a igreja se torne uma herança familiar, eu estou cometendo um grande pecado contra Deus. Não sou dono da igreja, não sou dono da despensa, sou mordomo. A chave me entregaram na minha mão, e quem entregou a chave na minha mão, eu tenho que devolver na mão daquele que me entregou. Eu preciso entender isso. Segunda questão: o mordomo não é ele que provê o alimento da despensa. Não, ele não provê. Quem provê o alimento na despensa é o dono da despensa. Não é o mordomo. O mordomo, ele só pode realmente administrar aquilo que chega na mão dele. Se não chegar, quantas vezes em casa eu pergunto para minha esposa: só este bife frito hoje? Ela disse: é o que tem. Ela é a mordoma lá em casa. Então ela só pode oferecer aquilo que eu coloco lá dentro. Ela não pode oferecer algo que eu não coloque lá dentro. Como nós, ministro e mordomos fiéis, nós só podemos oferecer aquilo que Deus nos dá. E olha que o cardápio dele é grande e variado. Aqui tem pão. Então você e eu, como mordomos, não podemos de maneira nenhuma negligenciar a despensa de Deus, porque Ele deixou alimentação sólida para alimentar o seu povo. Outra questão sobre o mordomo fiel: o mordomo não pode adulterar o alimento. Ah, chegou lá, bom, vamos servir algo aqui com um nome bom, mas que seja falso. Não podemos adulterar o alimento. O porquê que, se ao adulterar o alimento, tirar vitaminas, tirar proteínas da alimentação, a família aonde esse mordomo está ali administrando, crescerá uma família raquítica, uma família desnutrida. Eu e você, como mordomos, não podemos
falsificar ou adulterar o alimento. É por isso que vivemos época em que as igrejas são raquíticas, são frágeis, são desnutridas, sem qualquer perspectiva espiritual. Porque eu, como mordomo, tenho que saber que alimento vou administrar. E se vou administrar, eu tenho que administrar um alimento sólido. Quando eu falo de alimento sólido, eu não estou falando de alimento de gritos e palavrões. Eu estou falando de alimentos bíblico, cristocêntrico, não aquele alimento adulterado ou falsificado, porque o adulterado e falsificado não tem nutrientes, não é o enlatado, não é o da internet, não é o esboço do A, do B, não, é aquele alimento que você retirou da despensa, através do joelho, da oração, do pedido, do estudo, ser realmente buscador do melhor alimento. E quando você não alimenta bem a sua família, ele vai procurar outro lugar onde o alimento está sendo administrado com nutrientes. É por isso que você vê essa quantidade de crentes correndo de um lado para outro. E sai daqui, sai dali, sai de lá, e vai daqui para um lado, e vem de lá para cá, e vai daqui para outro lado. Está faltando alimento. O que segura crente não é cerca. O que segura ovelha não é cerca. É pasto. Você pode colocar arame farpado, cerca elétrica, fazer o que for, mas se o pasto for seco, eles dão um jeito de fugir de lá. Você vai chegar no pasto e vai ver uma ovelha subindo nas costas da outra para pular a cerca, para ir em outro lugar. Se lá do outro lado o capim é verde, meu amigo, elas arrancam a cerca no peito, mas não fica no capinho seco, elas correm para capinho verde. Então eu, como mordomo, tenho que saber que a alimentação que eu vou trazer tem que ter nutrientes, tem que ser capim verde. Porque a ovelha que come capim verde não precisa de cerca no pasto. Você não precisa estar preocupado em saber aonde está o fulano. Ixi, eu tenho que pregar hoje aquele fulano, aquele outro. Aqui tem uns dirigentes que quando um crente lá da congregação sai para ir para outra congregação, ele fica desesperado. Ele quase se desvia. Meu Deus do céu, por que será que está indo embora? E aí chega aqui no lugar, o pastor foi para lá, mas não prestava, é gente ruim, só dá trabalho. Isso eu estou falando dos filhos de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu estou dizendo que eles são ruins, eu estou dizendo que eles não prestam, eu estou dizendo que eles são problemáticos, por isso que eles foram embora. Vai falar para aquele que morreu na cruz do Calvário, que aquele que foi embora é ruim, que aquele que foi embora não presta, não serve, que Jesus desperdiçou o sangue dele para comprá-lo. Diga para ele. É melhor investigar qual é o cardápio que eu estou oferecendo. Se os crentes estão indo embora, o problema é quem está atrás do púlpito e com a palavra não está dando alimento. Não está dando alimento. E aonde é que eu vou conseguir alimento, pastor? Vai no Mercadão. O mordomo tem que trazer um alimento nutritivo, com proteínas. Os crentes precisam crescerem maduros, firmes, fortes, robustos. E é do púlpito que é servido a alimentação.
E é o mordomo que serve essa alimentação. É ele. Nós podemos construir a maior igreja. Nós podemos construir a maior congregação. Tijolo, cimento, ferro não entra nos céus. O que entra nos céus é a vida da pessoa por quem Jesus morreu. Eu e você somos chamados primeiro para alimentar, como mordomos. Outra questão, como mordomos, não podemos desviar a alimentação da despensa, dar destino à alimentação para outra parte. Não, de jeito nenhum. Quantas vezes me convidaram para estar pregando em um evento, em um congresso, em um lugar ou outro, e lá eu vou. Chego lá, prego uma palavra, parece que o pessoal até recebe aquela palavra, e eu fico triste. Eu fico pensando, esse alimento eu tenho que dar na minha igreja. Eu tenho que dar na minha igreja. É para o meu povo. Irmãos, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer pelo meu povo. Eu fui chamado para pastorear no dia de hoje a igreja de Araçatuba. E tudo que eu puder fazer, eu vou fazer por ela, para ela, com ela, para a glória do nome de Jesus. E eu e você estamos no mesmo barco. Eu tenho uma mensagem aqui, mas não vou queimar essa mensagem com esses 5 não. Não vou queimar aquela mensagem lá na congregação, com aqueles 7 irmãozinhos lá. Não, quando me derem a oportunidade, meu irmão, todas as vezes que te derem a oportunidade, ou que você for ministrar na congregação, ministre como se fosse a última vez. Deixe tudo lá. Soe a calça, os calzoncillos também. Sude todo, minha irmã. Sai de lá molhado. Mas com 5, pastor. E daí? O melhor sermão que Jesus pregou foi para uma pessoa. Um que foi ter com ele de noite, e a outra na boca do poço de Jacó. E ele estava cansado, mas ele entregou tudo. Como mordomo, você não pode desviar o alimento para outro lado, não. É para o teu povo. É para o teu povo, é para o teu povo, é para o teu povo. O melhor que Deus colocou na sua vida para você, dê lá para o teu povo. Dê lá para o teu povo. Lembra que Jesus disse? Não é bom pegar o pão dos filhos e desviar para o outro lado. Não se esqueça disso. Como mordomo, eu e você temos que estar sempre alerta para que a despensa não fique vazia. Como assim, pastor? Se não sou eu que vou prover para a despensa? Sim, você não é o que vai prover para a despensa, mas você é o responsável de avisar o dono da despensa que as coisas estão acabando. Você se lembra? Quando você era solteiro, você tinha um nome só. Lembra? Era só Marcos Cavalcante. Aí você casou. Agora é Marcos Cavalcante óleo, Marcos Cavalcante sabão, Marcos Cavalcante arroz, Marcos Cavalcante feijão. Mudou.
A dona da dispensa, não, a administradora da dispensa está sempre te informando que acabou o gás, acabou o arroz, acabou o feijão, acabou o óleo. Você, como mordomo fiel, não tem a responsabilidade de prover, mas tem a responsabilidade de avisar. Senhor, e como é que você vai avisar? Mas será que Deus não vê que está faltando as coisas da dispensa? Claro que Deus vê, mas Ele deixou você lá para administrar, ué. Fala para Ele. E como é que eu vou falar, pastor? Tem uma coisa que se chama, se você ainda não sabe, vou te avisar agora. Chama oração. Oração. Você vai avisar o dono da dispensa em oração sobre o que está faltando. Senhor, está faltando. Você só pode oferecer o cardápio se chegar a comida nas tuas mãos. Você gostaria de dar mais, sim ou não? Aí você abre a dispensa, farinha seca. O que você vai fazer? Orar. Porque quando você ora, o dono da dispensa começa a enviar mais alimento, trazer mais alimento, colocar mais alimento. Mas muitos não querem orar. Já encontram o alimento pronto na internet, nos livros de autoajuda. Para que orar, pastor? Já não precisa orar. Irmãos, a oração é a chave que fala ao coração do dono da dispensa para que ele mande alimento para a dispensa. Mas a maioria não quer orar mais. Obreiros que não querem orar. Não ora. Não ora nem a cacete. Um medo de orar que é um pavor. Irmão, nunca foi tão necessário, em todo tempo foi necessário, mas nunca foi tão necessário como nos dias de hoje. Falar para o obreiro que precisa orar é como chover no molhado. Quanto mais você ora, melhores alimentos virão na sua dispensa para dar ao povo. Se você não ora, pergunta para o seu irmão se ele já orou hoje. Tem uns que chega no culto, já chega na hora de começar o culto. Ele só dá uma encostada de joelho, já levanta e já, irmãos, vamos cantar. A congregação, a igreja nunca vê o pastor, o dirigente dela orando. E com que autoridade você vai dizer ao povo para orar se eles nunca viram você orando? Você e eu, como pastores, dispenseiros e mordomos, temos que dar o exemplo. A família precisa ver a gente indo até a dispensa para retirar o alimento. Chegar na congregação não é se inteirar da fofoca que está acontecendo, mas é se inteirar daquilo que está no coração do dono da dispensa. Dobrar o seu joelho, falar com Deus. Senhor, estou aqui. O Senhor sabe que eu não posso dar nada daquilo que se o Senhor não me der. Pedir a Ele, falar com Ele. Eu vejo aqui na nossa reunião de obreiro, irmãos, e nós estamos em casa e vamos já lavar a roupa suja aqui na internet. Obreiros que chegam para a reunião, em vez de chegar, dobrar o joelho, orar a Deus, não, ele fica ali, faz uma rodinha ali, faz outra rodinha lá. Tem uns que vão no bebedouro 365 vezes. Falou de bebedouro. Trezentas e 65 vezes no bebedouro. E conversa com um, e conversa com o outro. Irmão, chegou aqui, procure um cantinho. Eu sei que o piso aqui não é confortável, mas você já tem calo no joelho.
Se as damas a gente até releva, mas nós já tem calo no joelho. Dobra o joelho. Peça a Deus para ter misericórdia desse pastor. Senhor, estou aqui orando pelo meu pastor. Sei que ele está dormindo nessa hora. Acorda ele. Buscando, Senhor, dá-me alimento para dar a este povo. Dá-me, Senhor, dá-me, Senhor. O melhor pregador lá é você, meu irmão. Eu sempre digo a vocês que a mulher pode fazer a comida que for, pode estar gente que for em casa, e na hora que serve, todo mundo pode falar que está uma delícia, mas se você não falou nada, ela não fez aquela comida pensando nas visitas, ela fez aquela comida pensando em você. Então a melhor comida que você entrega na congregação é a sua mesma, aquela que você tirou da despensa de Deus e deu para ela. Agora vem aquele outro pessoal que passa de tempo em tempo, aqueles que traz o avivamento na pastinha, ele chega, pula, salta, maravilha, os crentes se alegram, pula e vai daqui, vai dali, mas quem dá a alimentação sólida é você. Porque você conhece realmente o que necessita cada ovelhinha. Cada ovelhinha. O pregador, o que ele traz? Ele traz a sobremesa. Porque a feijoada é você que dá no culto de ensino, é você que dá lá na escola dominical, é você que dá lá no culto do meio da semana, é no culto da chuva, é você. E ele está vivo, não é pela pregação do evangelista, do avivalista, daquele que pulou, que rodopiou num pé só, não. O crente que está congregando com você está vivo, porque ele comeu da despensa que você tirou a alimentação na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e ele está sabendo que aquela comida é genuína. O outro pode falar bonito, o outro pode ter chavões, mas a comida é palha. A tua fortalece. Fortalece. A unção que propaga da palavra que você transmite é uma unção que vai até no tutano. Os crentes saem dali. Não dei glória a Deus, mas eu recebi uma comida que foi como aquele pão que o anjo serviu para Elias. Eu vou caminhar 40 dias, mas não deixe de congregar nesses 40. Com a força desta comida eu vou longe. Olha, irmãos, e convém que os mordomos sejam achados que fiéis. Porque há mordomos infiéis. E eu quero dizer aos senhores que daqui para frente o desafio é maior ainda. Eu e você não fomos chamados para pregar para agradar. Nós somos chamados para pregar para alimentar. É para isso. Se as pessoas se entusiasmaram porque você suou, eles ficaram de olho, foi no seu suor. Mas se os crentes da congregação voltou no culto de domingo, é porque ele comeu comida boa que você entregou no meio da semana. Então seja um mordomo, sejamos um mordomo fiel. Fiel. Primeiro, não fomos chamados para nos apresentar, fomos chamados para sermos ruperetas, remadores de galera, lá do porão do navio, como que se uma sentença pesasse sobre nós, e os ruperetas, a sentença era de morte, e por nós também, se não administrarmos, teremos que dar conta. Lembra daquele que recebeu um talento, escondeu? Agarra o servo infiel e lança nas trevas
exteriores. Se servimos bem, bom está, servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Ficamos em pé, meus irmãos. Glória a Deus. Senhor, nesta tarde, te agradecemos porque o Senhor é Deus em nossas vidas. E te pedimos que nos ajude a executar o ministério que o Senhor nos entregou com toda a diligência e dedicação. Abençoe-nos como pastores, dirigentes de congregação e de igrejas. Faz de nós as pessoas que o Senhor deseja que sejamos, e que não haja em nós preguiça e nem sequer, Senhor, negligência, mas que possamos fazer para o teu reino, para a tua glória e para o teu louvor, porque um dia vamos dar conta, não à igreja, mas ao dono da igreja. Nos ajuda, Senhor. Assim te peço, em o nome de Jesus.